Olá, bom dia, mulher. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você neste dia. Amém? Vamos para a nossa palavra de hoje. Vamos começar em 1 Timóteo, no capítulo 4. Lá no verso 12, diz assim: Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. O que Deus quer falar conosco aqui através desse versículo? Ele diz hoje para nós que você pode aproveitar o seu tempo, aproveitar os seus dias, aproveitar a sua juventude, aproveitar a sua disposição, o seu ânimo, a sua alegria, você pode aproveitar. Mas você pode aproveitar sendo um exemplo. Você tem que se atentar a ser um exemplo. Seja um exemplo para o seu próximo. Seja um exemplo para os seus fiéis. Seja um exemplo para a sua família. Seja um exemplo para os seus amigos. Seja um exemplo para os seus funcionários. Seja um exemplo para as pessoas que estão te olhando. Você pode aproveitar, você pode se divertir, você pode ser feliz, você pode viver maravilhosamente. Mas atente-se a ser um exemplo às pessoas que estão à sua volta. Vamos ler mais um pouco? Lá no livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 21, ele diz assim: Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Deus fala conosco hoje. Qual é o exemplo que você está dando? Não adianta, minha irmã, você falar para não fazer e você fazer. Tomando exemplo como uma mãe fala para o seu filho: meu filho, não beba. Mas a mãe bebe. Não é uma coisa estranha? Não é uma coisa confusa? Deus diz aqui: seja você exemplos. Seja feliz, viva a sua vida, mas atente-se a ser um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. Se você não quer, usando o mesmo exemplo, que o seu filho beba, então você mostre para ele que ele não precisa da bebida. Você mostre para ele por que ele não deve beber. Seja você o exemplo. Se você acha que o seu filho deve buscar a Deus, se você acha que o seu filho deve estudar, se você acha que o seu filho deve ler um livro, se você acha que o seu esposo deve fazer alguma coisa, faça você primeiro. Seja você o exemplo. Não adianta você falar como Deus diz aqui. Você ensina os outros e não ensina a si mesmo? Primeiro nós aprendemos, primeiro nós compreendemos e depois nós ensinamos. Mas como você ensina só falando? Não adianta eu ensinar o meu filho a não bater no amigo, por exemplo, e eu bater no meu amigo. São exemplos, tá, mulheres? São só para ficar mais fácil da gente entender. Primeiro nós aprendemos, primeiro nós compreendemos e depois nós ensinamos. Quando nós aprendemos, nós mudamos as nossas atitudes, nós mudamos os nossos hábitos. E essas nossas atitudes, esses nossos novos hábitos servem de exemplo para as outras pessoas. Se eu agir da maneira correta, eu não preciso falar, porque as pessoas que estão ao meu redor estão vendo as minhas atitudes. Elas estão se espelhando em nós, em mim e em vocês. Talvez você pense que ninguém está te olhando, mas com certeza sim, tem muitas pessoas te olhando. Vamos ler mais uma passagem? Lá em João, no capítulo 10, Deus fala sobre o pastor das ovelhas. Na segunda parte do versículo 3, ele diz assim: Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Aqui Deus está falando do pastor das ovelhas. Para as ovelhas seguirem no caminho certo, o pastor vai na frente. É ele quem vai guiando as suas ovelhas. E assim somos nós também. Se eu quero que o meu próximo
tenha a atitude correta, tome a decisão certa, caminhe no caminho certo, eu vou primeiro. Eu vou como pastor das ovelhas, eu vou à frente. E assim as pessoas vão me seguindo. E assim quem eu quero, quem está ao meu redor, vem me seguindo pelo meu bom exemplo. Então, mulheres, que vocês possam hoje guardar essa palavra no coração de vocês. E se ainda tem alguma área da sua vida, alguma atitude, alguma coisa que você precisa mudar, mude hoje. Vamos hoje nós aprender. Vamos hoje ensinar aos outros com os nossos exemplos, com as nossas atitudes. Vamos ser fiéis à palavra do Senhor. Vamos ser exemplos para todos que estão ao nosso redor. Vamos pastorear as nossas ovelhas, que você possa pastorear a sua família, que você possa pastorear os seus liderados, que você possa pastorear os seus clientes, que você possa pastorear todos que estão à sua volta, com muitos bons exemplos. Amém? Tenha um ótimo domingo. Até a próxima.